Olá pessoal, sou o Daniel Modesto, fotógrafo da polícia, e hoje nós vamos falar sobre tamanhos de sensores e o que isso significa e como que isso pode ser cobrado na prova. Mas antes, inscreva-se neste canal para você ficar antenado com tudo que pode cair na sua prova de fotografia. E também deixa o seu like nesse vídeo, que é muito importante para que eu saiba que você gostou desse assunto e que eu fale mais sobre isso. Então vamos lá, né? Tamanhos dos sensores. A primeira coisa que a gente precisa saber é que existem diversos tipos de tamanhos de sensores, mas tem dois que eu preciso estar com ele na minha cabeça muito bem definido, né? O primeiro sensor, o primeiro tamanho de sensor é o sensor full frame. Por que ele chama full frame? Porque ele segue aquele formato de 35 milímetros, né? Ou que recebe esse apelido 35 milímetros, mas o nome mesmo desse formato é formato 135. Então, por que eu preciso saber desse sensor full frame aí? Primeiro, o filme 35 milímetros ele tem um tamanho, aquele fotograma, o quadradinho daquele filme tem um tamanho que é tamanho 36 por 24, né? Ou 24 por 36, dependendo se você está para cima ou para baixo, né? Se ele está deitado ou em pé, tá? Mas é 36 por 24. Esse tamanho é o mesmo tamanho do filme 35 milímetros, aquele filme que a gente via muito antigamente, que foi popularizado pelo George Eastman, da Kodak, tal, que ele queria popularizar a fotografia, enfim, isso não importa agora. Mas o sensor digital tamanho full frame, que é o que capta, né, a luz da câmera, transforma a luz que ele recebe em uma carga elétrica, né, em uma informação que manda lá para o processador da câmera, que também a gente não vai falar disso agora. Mas o sensor digital ele tem o mesmo tamanho daquele fotograma do filme 35 milímetros. Então o sensor full frame tem o mesmo tamanho, e esse número eu tenho que decorar porque ele vai cair na minha prova. 36 por 24, 36 milímetros por 24 milímetros, 36 milímetros de base e 24 milímetros de altura. Esse sensor é o full frame, né? É um sensor de bastante qualidade e câmeras caras. Para deixar isso mais barato, né, os fabricantes de câmera começaram a usar outros tamanhos de sensores menores do que o sensor full frame, que aí tem o sensor APS, tá? A gente não vai precisar decorar o tamanho do sensor APS. Por quê? Cada fabricante tem um tamanho diferente. E tem também APS-C, APS-H, e aí também varia de fabricante para fabricante. A Canon faz de um tamanho, a Sony faz de outro, a Nikon faz outro tamanho, então não precisa se apegar ao tamanho, a gente tem que decorar o tamanho do full frame, 36 por 24, 24 por 36, tá? Esse daí a gente vai ter que decorar, mas o APS não. O que a gente tem que saber do APS? Que ele é menor do que o sensor full frame. Existem sensores maiores do que o full frame? Sim, tem sensores maiores do que o full frame, do que o quadro cheio, que aí são as câmeras de médio formato ou grande formato, que também não é popularizado, tal, são aplicações muito específicas que também não convém para a gente, não convém para o nosso concurso falar disso. Mas que é muito importante saber sempre que tem dois principais profissionais, né, que é o full frame e o APS. Agora, tem um grande lance aí que é o tal do fator de corte, ou crop factor. O que significa isso? Pessoal, é assim, ó, isso que eu vou falar funciona muito bem na teoria. Na prática é completamente diferente. Como na prova sempre vai cobrar a teoria, eu vou falar a teoria. Então, vamos pensar no seguinte. Você tem uma lente de uma câmera full frame. Aí você pega essa mesma lente e leva essa lente para uma câmera que tem um sensor menor. Então, imagine o seguinte, se você vê a imagem de um jeito com um sensor grande e aí você passa para um sensor menor, significa que você cortou parte da imagem, então você fez um crop, né? Por isso que o sensor APS recebe o nome de cropado. Então, ou você tem uma câmera full frame ou você tem uma câmera cropada, porque você recortou, você perdeu parte daquela informação. Então, funciona mais ou menos desse jeito. Agora, vamos pensar no seguinte cálculo aqui.
Se você tem um sensor de 36 milímetros de base, você trabalha, que é o full frame, e aí você tira a lente dessa câmera, né, desse sensor, e leva para uma outra câmera que tem uma lente com 24 milímetros de base, significa que você tem 1,5 menos sensor do que você tinha antes. Calma, né? A gente vai fazer essa conta, é muito simples. Você tem um sensor, 36 milímetros de base, full frame, e aí depois você tira essa lente, leva para uma outra câmera que tem um sensor 24 milímetros de base, então você tem dois números aí, 36 de base e 34 de base. Então a conta é muito simples, você divide 36 por 24, né? 36 é o full frame e 24 é a base de um sensor APS aí. Só para a gente saber fazer a conta do fator de corte, tá? Vai que isso cai na prova e pode cair e já caiu, tá? Então assim, divide a base de um sensor pela base do outro. Então se um é 36 e o outro é 24, você vai dividir 36 por 24. Isso daí vai dar o resultado 1,5. Esse resultado vai servir para alguma coisa. Calma que eu já vou falar, mas você precisa saber que 1,5 é o fator de corte, é o crop factor, é o que vai determinar a outra coisa que eu vou falar agora, que é essa lente, que ela tem 50 milímetros em uma câmera de sensor full frame, que é uma câmera que tem o quadro cheio. Essa lente 50 milímetros de distância focal, se você usar em uma câmera que tem um sensor menor, vai parecer, tá? Calma, não me apedrejem, que eu já vou concluir meu pensamento. Vai parecer que essa normal é uma teleobjetiva, tá? Eu sei, né? Você, fotógrafo, nós sabemos que na prática isso não funcionaria, mas na teoria a gente vai ter que saber. Lembra daquele 1,5? Você vai multiplicar pela distância focal. Então, a lente que é 50 milímetros, ela vai se comportar, bem entre aspas com esse se comportar, como uma lente de 75 milímetros em uma câmera que tem o sensor menor, tá? Por que isso? Porque você tinha uma imagem, aí você diminuiu aquela imagem, parece que você deu um zoom. Então parece que você está trabalhando mais perto, não é que você está trabalhando mais perto, que você cortou as bordas, somente isso. Então essa lente de 50 milímetros, você multiplica pelo fator de corte que você fez na conta anterior, que é 1,5, e você multiplica, então 50 vezes 1,5 vai dar 75 milímetros, tá? Então é mais ou menos essa a compensação que a gente faz em relação ao fator de corte. Ficou claro isso para você? Eu sei que é bastante confuso, com vários cálculos, e eu sou fotógrafo, sou da área de comunicação, não gosto disso, né? Tudo bem, eu entendo, tá? E pessoal, só para lembrar mesmo, eu sei que isso é na teoria, na prática é diferente, na prática não funciona, até mesmo porque algumas lentes não vão se encaixar, o full frame não vai se encaixar na câmera cropada, eu sei disso, tá? Mas a gente tem que saber essa parte porque pode ser cobrado na prova sim, tá? E aí, curtiu isso que eu falei? Então, não se esquece de dar o seu like aqui, ativar o sininho para você receber as notificações quando tiver vídeo novo no canal e continuar me seguindo, porque aqui eu vou trazer várias dicas para você. É isso aí, pessoal. Até a próxima.